Glórias ao Senhor, glória a Deus. Amém? Pegaram a Bíblia? Pegaram as vossas Bíblias? João capítulo 15, versículo 6. Vamos expandir um pouco mais a lição, a revelação. Versículo 6. Se alguém permanecer em mim, se alguém permanecer em mim. Verso 7. Se permanecerdes em mim. Verso 10. Vai lá. Se guardardes os meus mandamentos. Versículo de número 18. Se o mundo vos odeia. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo. Versículo de número 24. Se eu não tivesse feito entre vós tais obras. Se eu não tivesse feito entre vós tais obras. Verso 22. Se eu não viera, se eu não houvera falado. De novo. 6. Se alguém não permanecer. 7. Se permanecerdes. Verso 10. Se guardardes os meus mandamentos. Verso de número 18. Se o mundo vos odeia. 19. Se vós fosseis do mundo. Verso 22. Se eu não viera e não houvera falado, se eu não falasse com vocês. 24. Se eu não tivesse feito entre vós tais obras. Por que eu li todos estes versículos? Para destacar ainda mais o condicional. Escreva aí. Escreva aí agora. O condicional. A condição. Escreva aí. Se condicional. Se condicional. Poderia ser outra palavra. Quando. Poderia ser um condicional também. Às vezes é condicional. Então, se eu quero reforçar o condicional aqui para nós pularmos adiante. Darmos um salto maior. Amém? Então, condicional. Se você fizer isso, se eu fizer aquilo, se a isso, se aquilo, se fosse assim, se fizer isso, se fizer aquilo, se andar assim, se posicionar assim, se posicionar daquela forma. Quando você fizer isso, quando você fizer aquilo, quando você se alinhar, quando você se posicionar, o condicional aqui é uma atitude minha e sua. Tá bom? Condicional aqui, se, condicional, é uma atitude sua e uma atitude minha, uma atitude nossa. É o que compete a você, que compete a mim. Uma outra parte aqui é a atitude de Jesus. Se Jesus não tivesse falado, ele falou. Se Jesus não tivesse vindo, ele veio. Se Jesus não tivesse feito, ele fez. O condicional dele está feito. E o nosso condicional? E o nosso condicional? Então eu quero reforçar aqui o condicional, porque muitos de nós, olha nós, olha você, cruza os braços. Muitos de nós cruzamos os braços, entendeu? E queremos fazer como Gideão. Se o Senhor amanhã molhar tudo em volta e só esse novelo de lã estiver seco, muitas vezes nós jogamos o condicional para Deus. Queridos, Deus sempre faz, viu? Deus sempre faz o que Ele fala. Deus sempre faz o que Ele fala. Nós é que nem sempre fazemos o que Ele fala. Então por que eu li esses tantos versículos, essas tantas porções? Para reforçar o condicional. O condicional compete a você. É a condição que Deus te dá. É a condição que o Espírito Santo te oferece. Olha, quando você fizer isso, ou se você fizer isso, quando você se posicionar, se você se posicionar, quando você agir assim, se você agir assim, percebe? O condicional é o que diz respeito a você, a nós. Se, isso é o condicional, entenda isso, isso está em toda a Bíblia. O condicional que compete a você, que compete a mim. Veja bem, não é um esforço humano apenas, gente. É um posicionamento aqui dentro, É aqui dentro. Não são, assim, ações humanas para ser salvo, não.
Não, senhora, não, senhor. Não, é um posicionamento aqui. É assim, se quiserdes e me ouvirdes, olha só, se quiserdes e me ouvirdes, comereis, e aqui dentro, ouvir é aqui dentro, eu desejo, eu quero. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Olha o condicional. Quando? Tá entendendo? Você tá entendendo, querido irmão? Por favor, não deixa de ser religioso. Porque o religioso, ele quer fazer regras. Aqui não é regra, não são regras. O religioso, ele fala assim, tenho que ir para a igreja, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que jejuar. São coisas religiosas, mas e o interno? E o interno? Você lembra do que o Isaías falou para nós? Ele falou assim em nome de Deus, quem pediu para vocês apenas o pisar na minha casa? Quem pediu para vocês apenas o pisar? Porque muitas vezes, gente, você pensa que o condicional é pisar. O condicional não é o pisar, é aqui dentro. Se quiserdes, é aqui dentro o desejo de querê-lo, de desejá-lo, de buscá-lo com toda a sua força. Você está entendendo isso aqui? Está claro para você? Então eu li esses diversos textos para mostrar, para explicar ainda mais o condicional. Se condicional. Se há um desejo. Não é um desejo egoísta, viu? Olha bem para cá. Não é um desejo egoísta, egocêntrico, não. Não é um desejo. Eu falei para vocês ontem. Eu falei ontem para vocês a diferença entre desejo e necessidade. Nem sempre você sabe qual é a sua necessidade, mas você sempre sabe qual é o seu desejo. A diferença entre necessidade e desejo. Todos nós temos desejos? Temos, todos nós temos desejos. Só que os nossos desejos são enganosos. Os nossos desejos nem sempre são altruístas. A maioria das vezes, nossos desejos são egoístas. Então, cuidado com isso. Agora, vamos um pouquinho mais. Verso 7. Então, ficou claro, né? Verso 7. Se permanecerdes em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis. Pedireis. Pedir é um condicional? Pedir é um condicional? Não, não é um condicional. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, a minha voz, tá pegando a minha voz, permanecerdes em vós. Se a minha voz permanecerdes em vós, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E vos será feito. Então, pedir não é condicional, é a exigência. Pedir não é o condicional é a permanência. O condicional é o permanecer, é o estar em Cristo. E é em Cristo, viu? É em Cristo. Olha para o versículo 3 aí. Olha só para o versículo 3, olha só. Vós já estáis em mim pela palavra que eu vos tenho falado. Tá vendo aí o versículo? Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha o fim do versículo 5, olha o final do versículo 5, finalzinho. Porque sem mim, não é sem Abraão, não é sem Isaac, não é sem Jacó, é sem mim, sem Cristo. Cristo, 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 o Siloé, o Siloé, o Siloé, o Messias, o Messias, o Messias, o enviado, Cristo. Vamos entender isso, meu amado, não é Deus o título, é Cristo, não é Deus o título, não é sem Deus. Por favor, nunca fale sem Deus, não sou nada. Quem não sabe disso? Quem que não entende isso? Ah, sem Deus eu não sou nada. Qualquer poeta fala isso. Ah, sem Deus eu não sou ninguém. Sem Deus não é sem Deus, é sem Cristo. Sem Deus o islâmico fala. Sem Deus o budista fala. Sem Deus o espírita fala. Sem Deus qualquer religioso fala. É sem Cristo. Olha o pulo do gato. É sem Cristo. Permanecer em Cristo. Estar em Cristo. Meu Deus do céu. Vamos entender isso. Porque aí não tem como. Permanecer em Cristo. Você vai pedir. Você vai ser um pidão. Você vai ser um pidão. E quando é que você não será um pidão? Quando não permanece. Aí é um egoísta. Um egocêntrico. Então a condicional é: se permanecerdes em mim
E as minhas palavras, a minha voz, a voz de Cristo, a voz gritando, explodindo no seu peito, a voz explodindo. E a minha voz, as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis. Pedireis o que quiserdes. Você entendeu? Ah, não estou sentindo. Ah, não estou percebendo. Peça. 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 E peça. Pedireis o que quiserdes. Nisto, olha só, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai. No quê? Olha para mim. Nisto é glorificado meu Pai. Gente, quantos de nós falamos assim, glória a Deus? Isso não quer dizer nada. Agora, quando você desabafa as suas necessidades para Ele, Ele é glorificado. Porque muitas vezes você fala assim, ah, se não fosse fulano, se não fosse ciclano, ou ciclano me dá isso, ou fulano me dê aquilo. Quando você pede a Deus o Cristo, quando você pede a Deus o Messias, quando você pede a Deus o caminho, verdade e vida, quando você pede a Ele, Ele é glorificado. Tudo bem que são as três fases, o permanecer nele e ele em você, e o pedir. Nisto é glorificado. Dessa forma é que Ele é glorificado. Em vez de você dar um aleluias bem grandão, em vez de você dar um glória a Deus bem altão, peça. Nisto o Pai é glorificado, porque você é um filho que pede. Pegaram, quer glorificar a Deus? Peça. Escreva aí, quer glorificar a Deus de verdade? Peça. E quando é que você não glorifica a Deus? Quando você fala assim, Ele não vai me ouvir, Ele deve estar ocupado, Ele tem mais o que fazer, Ele não vai ligar para mim que estou querendo um botão, uma agulha, eu estou querendo uma farinha de trigo hoje. Olha só como você mede Deus pelas grandiosas coisas que Ele faz ou não faz. Se tiver que mover um relâmpago, Deus. Mas se tiver que te dar uma agulha, eu mesmo consigo a agulha, eu mesmo consigo. Ele disse o seguinte, vocês valem mais do que pardais que não tinham valor nenhum. Ou seja, tanto aquelas pessoas simples, como aquelas coisas mais complexas, Ele está presente. Vamos entender isso, querido. Nisto é glorificado meu Pai. Que vocês peçam. Nós vamos desdobrar isso aqui depois. Você pode até ler depois em casa. Mas nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai. Como é que você glorifica a Deus? Peça. Peça, papai. Peça, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Peça. Nisto é glorificado. Por favor, passa de elaborar petições grandiosas. Pare de elaborar orações grandiosas. Peça como um bebê, como uma criança, como um filho. Um bebê pede. Um bebezinho pede chorando, mas pede. Um bebezinho maior pede falando poucas palavras. Alguém maior ainda, mais maduro, pede falando um montão. Mas peça pelo amor de Deus e entenda que é assim que você glorifica, pedindo. Para de enumerar o que você pode e não pode, simplesmente peça. Para de ficar enumerando, isso eu posso, isso eu não posso, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Não, primeiramente é condicional. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, peçam, peçam e peçam. Nisto é glorificado meu Pai, nisto é glorificado meu Pai. Permanecer em mim, minhas palavras permanecerem em vós e pedir. Nisto é glorificado. Amém? Pegaram? Estamos claros? Então façam isso. Peçam. Peçam e peçam para a honra do Senhor, para o louvor da glória do Altíssimo. Amém, amados irmãos? Fiquemos com esta ministração, com esta palavra, para esse dia inteiro. Amém? Para esse dia inteiro, fiquemos com essa palavra, em nome de Jesus.